Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais. Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a SIC Notícias e o Jornal Expresso. Hoje falamos sobre o escândalo dos fecheiros Epstein, que esta semana teve um novo e relevante episódio, a detenção do ex-príncipe André, suspeito de má conduta e ocupação de cargo público. De fora das investigações terão ficado todas as outras suspeitas de crimes sexuais. O caso Epstein está a perdurar, estamos a falar de mais de 3 milhões de registros, e-mails, fotografias, depoimentos, transações financeiras e muito mais, o que permite detalhar uma rede de relações do empresário condenado por exploração sexual de menores e que foi encontrado morto em 2019 na cela onde estava preso. Na próxima hora falamos sobre o caso, sobre os seus impactos nos Estados Unidos e, claro, também na Europa, Ângela. E para este debate convidamos o embaixador António Martins da Cruz, que é ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, a Marta Reis, que é diretora adjunta da SIC e é especialista em assuntos internacionais, o Pedro Cordeiro, que é editor de internacional do Jornal Expresso, e também vai estar connosco o Nuno Moraes Sarmento, ex-presidente da FLAD, mas que ainda não chegou aqui aos estúdios da SIC. Está aqui já. Já aí vem o Nuno. Muito bem. Cá está. Sr. Embaixador, eu ia começar por si. Os Estados Unidos da era Trump não nos dão descanso. Nós tínhamos combinado falar hoje aqui do caso Epstein, foi aí que estivemos focados nos últimos 2 dias, mas hoje as notícias viraram completamente a agulha para outros temas tão ou mais importantes. Donald Trump ameaça invadir o Irão. Há também a notícia de que o Supremo Tribunal norte-americano chumbou a política das tarifas e no meio disto Trump ainda arranjou maneira de pré-anunciar que vai divulgar ficheiros também secretos, não sobre o caso Epstein, mas sobre a existência de extraterrestres. Portanto, não faltam razões para nos desviar as atenções. O que eu lhe perguntava é se nos devemos preparar para que os Estados Unidos tentem disfarçar o mais possível o caso Epstein e não lhe dar grande gás. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Eu penso que o que preocupa realmente o presidente Trump neste momento são as chamadas midterm elections em novembro. Ou seja, se ele continua a manter, o Partido Republicano, se continua ou não a manter a maioria na Câmara dos Representantes e no Senado. E para isso utiliza, o que não é novo, há muitos países que fazem isso, veja-se a França atual, por exemplo, utiliza a política externa para criar certo tipo de empatia junto não só dos seus eleitores, mas também de eventuais eleitores que apoiem o Partido Republicano nas próximas eleições. Mas esta decisão do Supremo Tribunal, de certa forma, é muito desvantajosa. É um rombo num dos pilares da sua política económica. É e não é. É e não é. Porquê? Repare uma coisa. Ele baseou as taxas alfandegárias numa lei de emergência, um ato de emergência económica de 1977. Muito bem. Parece que, pelo que eu ouvi hoje nas televisões americanas, apenas metade das taxas alfandegárias cobradas foram declaradas ao abrigo dessa lei. E as outras ao abrigo de outras legislações. Depois, ele pode, de qualquer maneira, tentar, impôs uma tarifa geral que pode fazer 10% generalizada. Porventura não a aplicará à Europa, porque houve aquele acordo no Clube de Golfe de Inglaterra, do Reino Unido. Mas pelo que li, essas taxas têm um prazo limitado na lei, não é? Tem um prazo limitado, não pode ser para sempre. Ele tem 2 soluções. Ou aplica, penso que são 4 ou 5 leis que estão em vigor, anteriores, e que podem ser utilizadas para taxas alfandegárias, ou então, antes de novembro,
pede ao Congresso para aprovar uma lei específica que lhe permita fazer isso. De qualquer modo, e ainda voltando às taxas alfandegárias, vai ser muito difícil a reposição. Nós estamos a falar de 200, um bocadinho mais, 250, 270 mil milhões, ou seja, quase igual ao PIB português, ao Produto Interno Bruto português. Se for só metade, são 125 mil milhões. E é muito difícil recorrer aos tribunais normais para isso, porque os tribunais têm o seu tempo e não sei se as empresas estão interessadas nisso ou se, pelo contrário, querem avançar. Portanto, eu não diria que é uma derrota total do presidente Trump. É um estorvo à sua política, muitos acharão bem, outros acharão mal. De qualquer maneira... E é um sinal de grande autonomia do Supremo Tribunal, provavelmente inesperado. Sim, sobretudo, com juízes muito próximos. Mas isso também significa que muitos comentadores, não só de cá, mas lá de fora, se enganavam quando diziam Trump controla o Tribunal Supremo. Como se dizia, já não digo à boca fechada, mas à boca bem aberta. Mas de qualquer forma, e voltando ao caso Epstein, e sobretudo porque o caso Epstein abriu algumas brechas, nomeadamente, por exemplo, no movimento MAGA. É verdade, mas olha, o caso Epstein, eu penso que... E o próprio Presidente Trump prometeu revelar tudo. É verdade, mas se me permite, eu acho que o caso Epstein são 4 situações completamente diferentes. A primeira situação, 99,9% dos nomes que vêm nos fecheiros Epstein são completamente normais, são neutros, não têm nada a ver com isso, são pessoas que faziam contactos ou faziam o chamado network. Depois temos 3 situações que podem ser abrangidas nos Estados Unidos ou eventualmente na Europa por questões penais. Uma delas é a divulgação de documentos confidenciais de que é acusado o Príncipe André. Resta saber se são documentos confidenciais, comerciais, são segredos de Estado, não se sabe. Pois, o problema é que tipo de network é que faziam, não é? O seu embaixador dizia network, mas... Repara uma coisa, o Economist de hoje diz que... O Príncipe André fazia network, mas pelos vistos fazia uma network que punha em causa os interesses da coroa. É verdade, mas repare, é normal, o Epstein era uma figura, tinha uma empresa em Wall Street, era um financeiro, dedicava-se a investimentos, circulava nos meios da chamada alta sociedade americana. Se eu fosse embaixador em Washington, a primeira coisa que eu faria quando encontrasse o Sr. Epstein seria tentar o contacto com ele e dizer: o senhor não quer investir em Portugal. É normal que as pessoas façam network e procurem os contactos. O Economist diz hoje que só há 1.500 nomes nos fecheiros que podem ser condenados por alguma razão. Isto é 0,1% de 1,5 milhão de nomes que aparecem até agora nos fecheiros. E o escândalo sexual não pesa junto da opinião pública norte-americana? Pesa, assim como pesa outra coisa, a corrupção. Ele também é acusado de corrupção e de ter dado dinheiro. Claro. Por exemplo, a diplomatas noruegueses que estiveram envolvidos nos acordos de Oslo. As consequências são nas casas reais e são em políticos, não só do Reino Unido, mas da França e aparentemente também da Noruega. Deixa-me perguntar então aqui à Marta. Marta, em relação a este caso Epstein, e depois podemos falar também sobre os acontecimentos do dia, nomeadamente sobre a questão das tarifas e desta nova ameaça ao Irão. Em relação ao caso Epstein, o que é que tu achas que são as consequências? Quer dizer, o caso já atravessou para a Europa, não é? Vimos isso esta semana. As consequências para os Estados Unidos e para a administração norte-americana? Eu acho que, tal como dizia aqui o Sr. Embaixador, há aqui 2 grandes dimensões. O caso na Europa está mais a ser julgado de um ponto de vista de corrupção. É aquilo que nós vemos na Noruega, é aquilo que nós estamos a ver provavelmente em Inglaterra, ainda embora não se saibam as acusações que vão existir sobre o Príncipe André. Nos Estados Unidos parece que, e há quem diga que por manipulação, talvez sim, talvez não, está a ser visto mais como um caso de abusos sexuais. E porque parece existir uma espécie de compadrio ou de proteção ou de pequeno arrangement de cliques ou da alta finança americana, portanto, e que haverá uma certa proteção porque haveria negócios e depois os outros tipos de encontros dependeriam disso ou não. Mas mancha profundamente uma elite norte-americana, ou não?
Eu acho que isso ainda não está bem explorado, mancha, porque temos ex-presidentes envolvidos e que vão responder perante o Congresso na próxima semana, grandes empresários, milionários, obviamente mancha. Agora, nos Estados Unidos a coisa terá que ser mais explorada e na Europa já está mais dissecada. Claro que há consequências para a administração Trump, mas também há que perguntar que Joe Biden foi presidente fazendo um pouco de advogado do diabo, foi presidente durante 4 anos e não libertou nada dos fecheiros e os fecheiros não foram investigados. E Donald Trump, efetivamente, prometeu que os divulgaria, isso provoca depois a sua cisão com Marjorie Taylor Greene, porque não é na dimensão que ela esperaria, ou que ela gostaria, ou que os mais acérrimos defensores MAGA gostariam, mas há uma divulgação que não foi feita no tempo da Casa Branca Democrata de Joe Biden. Essa divulgação com nomes rasurados, a Procuradora tem com certeza todos os nomes, não é? Portanto, os nomes rasurados, o que é que nos dizem, do que é que ainda pode vir a saber-se e do que é que está condenado a ficar escondido? Quando nós vemos os fecheiros, e nós aqui na redação também já andámos a explorar, obviamente, os fecheiros, os nomes são rasurados não só de proteção de vítimas, mas também há imensos e-mails, como referi também o Sr. Embaixador, que são de negócios, são aconselhamento financeiro, são cotações de bolsa, são pedidos de due diligence, portanto, há uma série de e-mails normais de encontrar num financeiro como seria Jeffrey Epstein, não é? Portanto, e esses nomes estão rasurados. Depois, há outros e-mails em que os nomes são claros, surgem muitas vezes e porque depois podem indiciar outro tipo de coisas, mas o rasurado, Pam Bondi, obviamente tem acesso aos documentos em toda a sua integridade. Eu acho que nos Estados Unidos será feita uma investigação, estes nomes serão ou não julgados, por eles terão que responder ou não em tribunal por alguma coisa, mas acho que o que é hoje mais significativo e acho que ali a maior prova da parcialidade, digamos, da Procuradora-Geral é a tarja que ela coloca no Departamento de Justiça com a cara de Donald Trump numa clara afronta, uma tarja gigante em toda a fachada do edifício e, portanto, aqui é algo que realmente seria um in your face, não é? E, portanto, acho que agora vamos ter que ver se o caso na Europa vai arrastar mais consequências ou vai fazer com que o caso ganhe mais tração, que também, como dizia o Sr. Embaixador, não está a ter tanta nos Estados Unidos como na Europa. E achas que na Europa vai ter, por exemplo? Vemos a Noruega, vemos França... A Noruega é curioso, porque a Noruega perde um bocado a face daquele país anticorrupção e impoluto, não é? Chamamos um norueguês e está tudo certo, isto vai entrar nos eixos. Há pouco li uma notícia do governo polaco que criou uma força especial para investigar este caso, até por causa de ligações russas, quer dizer, isto a certa altura assume que é muito mais do que um escândalo sexual, não é? Parece ser muito mais... Na Noruega ele tem logo as duas dimensões. Pois, temos um ex-primeiro-ministro que também durante 10 anos dirigiu o Conselho da Europa, que é o órgão da Europa mais relacionado com direitos do homem, portanto que é uma coisa inacreditável. E depois temos aquela que um dia será a futura rainha da Noruega, que inclusivamente pergunta a Epstein num e-mail que papel de parede deve pôr no quarto do filho. Portanto, há coisas extraordinárias realmente naqueles... Tem razão no que diz, completamente. Eu a semana passada estive a semana toda em Nova Iorque em reuniões. As televisões não falavam do caso Epstein. Falavam de muitas coisas. O caso Epstein era referido em 10º lugar durante 30 segundos. E acha que isso é porquê? Porque, perderam o interesse? Como disse, não. Nós, na Europa, estamos a dar muito mais atenção ao caso Epstein por causa de eventuais corrupções. Tivemos um ex-príncipe preso ontem, não é? Detido ontem durante várias horas. É verdade, mas nós estamos a dar mais atenção, o que pode levar muitas pessoas do grupo MAGA e ligados ao vice-presidente a dizer que cá está o exemplo da decadência da Europa. Também temos que prestar atenção a isso. Deixa-me perguntar ao Nuno, o que é que esta aparente ignorância quase até dos mídias norte-americanos relativamente ao caso Epstein, o que é que isto nos diz dos Estados Unidos hoje? Boa noite, em primeiro lugar. Como é que é possível não ligar a isto? Não é não ligar. Há um primeiro efeito que isto tem, nesse sentido, que é o de ser boda oferecida às teorias da conspiração. As teorias da conspiração com isto dizem que está aqui, prova, a rede, um exemplo desta rede internacional de poder difusa desse aerópago, enfim, que eles tanto perseguem, está aqui. O que depois os deixa, enfim, desconfortáveis é o Presidente. Foi preso, não é? Foi condenado e preso. Portanto, sim, mas não é Epstein, é a rede. Não é factos. Epstein, mas não é Epstein, é a rede. É o exemplo de como, mais uma vez,
há um conjunto de poderosos que entre si têm, enfim, vamos ser práticos, uma formidável reunião de poder que afinal convivem, combinam-se, seja do Bill Gates ao príncipe de Inglaterra, à princesa. Portanto, isto para as teorias da conspiração é a mesma coisa que deitar petróleo ao fogo. Agora, o que aqui os deixa desconfortáveis é que por meio aparece o presidente Trump, não é? Portanto, metade do movimento MAGA não lida bem com isso. No fundo, a sensação ou a pergunta que se pode fazer é até que ponto, no fundo, é que Donald Trump, é uma pergunta que há que fazer um dia, até que ponto é que Donald Trump é dispensável, ou em que momento é que Donald Trump é dispensável para o movimento MAGA, para aquela corrente e para aquele movimento? Em que momento é que ele é dispensável? Porque se ele o há num qualquer momento. Mas está a ver que isso esteja no horizonte próximo? Não, mas levanta essa questão quando vemos, enfim, a reação de parte da base do próprio presidente Trump e dos quadros do partido, dos responsáveis do partido, vê-se em muitos este desconforto e portanto, essa é uma questão. Mas há uma coisa em que o presidente devia libertar toda a informação, ou não? Antes disso, há uma coisa em que eu concordo absolutamente com o presidente Trump. Ele dizia ontem, a certa altura, talvez a única coisa em que eu concordo com ele. Ele dizia, mas falam tanto do presidente, falam tanto de Epstein, agora que ele está morto. Não falavam dele quando ele estava vivo. Quer dizer, o que também levanta a questão do o porquê não foi antes. E, no fundo, esta informação, quando nós olhamos ao período de recolha da informação, era evidente muito disto, que agora é conhecido, já é evidente para os serviços, para os responsáveis envolvidos na investigação. Está bem, mas a libertação dos ficheiros é recente, não é? Sim. Não, está bem, mas o que se diz é se esta informação existia nas mãos dos responsáveis dos serviços e dos serviços, porque é que não se fez nada? Tiveram que esperar que o homem morresse para avançar. É estranho, isso até interpela. Mas acha, eu não estou a querer lançar a confusão, mas isto apenas para ver que há aqui várias pontas. Mas acha que esse tal desconforto que falava no movimento MAGA é suficiente para ter efeitos, por exemplo, nas eleições intercalares e no apoio que Trump pode ter ou não? Eu acho que alguma trepidação vai introduzir, não tenho dúvida nenhuma. Se eu consigo perceber bem qual é a trepidação que ela... Não. Não, e não nesta altura. O que não falta aos Estados Unidos hoje em dia é trepidação, não é? Mas aqui está sempre a abanar. Estamos a dizer trepidação eleitoral. Eu sei, com expressão eleitoral. A outra não, a outra tornou-se o dia a dia. Mas, por exemplo, quando olhamos para a Inglaterra, eu costumo dizer estranho a reação que vejo em Inglaterra. Eu percebo quando há, numa qualquer situação destas, um conjunto de muitos ou de poucos, pouco importa, que reage, que ataca, que dispõe. Isso percebe-se. Eu sinto-me absolutamente desconfortável quando ninguém diz nada e há um silêncio quase ensurdecedor. Faz pensar, quando houver aqui uma reação, é de magma. E estamos a falar da família real, no caminho desse magma. Portanto, que isto tem efeitos imediatos. A Inglaterra é evidente. Os Estados Unidos não só são maiores, como há aquela multiplicidade de situações. A Inglaterra é um país, é um corpo, é relativamente pequeno, digamos assim, e uniforme, e a reação, estão a ver muitos contestatários e muita gente a vir para a rua, não estão. E quando não há uns a vir para a rua é porque estão todos de acordo. Aí é que é perigoso, é porque há uma sensação. Agora, nos Estados Unidos não consigo fazer uma leitura tão fina para as próximas eleições, vão trepidar. Mas na coroa inglesa, o que é que acha que pode sair daí? Acho que se não têm muito cuidado, vai a criança com a água do banho. É daqueles momentos que é absolutamente decisivo, percebe-se isso. E, portanto, quando está o país inteiro calado, ou eles percebem-se. Deixa-me perguntar ao Pedro. Pedro, tu acompanhas muito a política da Grã-Bretanha. Como é que interpretas este tal silêncio, a falta de uma reação
à situação em que o ex-príncipe André se viu envolvido? Por um lado, acho que há, boa noite a todos já agora, por um lado acho que há uma unanimidade na condenação, porque quer dizer, é tão escabroso o que veio a lume sobre o irmão do rei e filho de uma rainha venerada por aquela gente toda. Também lhe parou os golpes, é preciso dizer. Sim, mas é uma condenação muito silenciosa. É uma condenação silenciosa porque houve, por outro lado, houve uma espécie de ação preventiva da família real. Já há muitos anos. O Epstein morreu há 7 anos. Há 7 anos, este André achou que era muito boa ideia dar uma entrevista no Palácio de Buckingham em que ele achou que ia ficar completamente exonerated, como diria o Trump. Correu muito mal. Correu-lhe a mais porque ele só disse disparates e cada palavra que dizia entrava mais no lodo. Aliás, deixa-me só aproveitar que nós vamos repetir essa entrevista amanhã à noite aqui na SIC Não percam, Notícias. porque quem não viu, não perca, porque é realmente explica muito do que acontece. Todo um tratado de como não dar uma entrevista. Portanto, o tipo dá a entrevista, enterra-se mais imediatamente, e provavelmente a contragosto, a mãe tira-lhe as funções reais. Há 7 anos, portanto, não é por causa dos 3 milhões de documentos que saíram agora que o André está portanto, que se tornou um pária. Ele já era um pária há 7 anos. É uma vergonha para a família real há 7 anos. Ninguém o quer ao pé. Foi um embaraço quando a rainha morreu. O que é que lhe fazemos? Em que lugar é que o pomos? Porque ninguém quer aparecer ao lado dele, muito menos o irmão, no início do reinado, e sem a aura que a mãe teve, queria aparecer associado a ele, e depois ele tem este costume extremamente incómodo, que é, pelo contrário, o André quer aparecer em toda a parte, e aparecia a todo lado e fazia-se ver e notar em sítios onde não era conveniente. E desde cedo, houve na família real esse corte, que é muito por parte do irmão, com certeza com dificuldade, porque é um irmão, e muito mais ainda por causa do filho, o Príncipe William, que é o próximo rei, que vai herdar isto, após um reinado que vai ser necessariamente mais curto do pai do que foi o da avó, e tem imensa preocupação, percebe perfeitamente que vive noutra era. Mas tu achas que a monarquia britânica resiste a isto? Ou seja, eu lembro das últimas sondagens que eram pai de 2025 o apoio caiu. Mostravam que pai 2/3 dos britânicos continuavam muito fiéis à monarquia, a defender muito a monarquia. O Carlos e a Camila fizeram as coisas muito bem nestes últimos anos, já foram odiados. Nos anos 90 a Camila era a mulher mais odiada do Reino Unido. Hoje em dia é uma rainha perfeitamente consensual. E isso foi mérito dela, que soube fazer as coisas, do Carlos, e com muita ajuda da rainha Isabel II. Portanto, não concordas com o Nuno que o bebê pode ir com a água do banho? Não, o bebê pode, o risco existe, mas eu acho que o bebê pode ir com a água do banho, porque vai haver questões sobre o que é que o Carlos sabia sobre o irmão e desde quando. Isto vai ser perguntado. E não é só por republicanos, que não há assim tantos no Reino Unido. Esta investigação pode deslindar mais coisas. E não apanha as questões sexuais, esta investigação. Não, esta investigação, pela detenção do André, é por, portanto, esta tal irregularidade em cargo público, é quando ele era encarregado de negócios em nome do Reino Unido, andava a passar informações ao Epstein, que eram informações do interesse do Reino Unido e não do Epstein. Ou seja, e aqui, obviamente, sabendo-se depois do resto do envolvimento dele na rede, como beneficiário da rede de exploração sexual do Epstein, há aqui sugere imediatamente uma troca de favores que é tudo menos digna para um tipo que está a representar o país e que pode acarretar, não é por acaso que este delito de que ele está suspeito, ainda não acusado, mas suspeito, tem como pena máxima a prisão perpétua no Reino Unido. É uma coisa grave, é alguém usar um cargo que o Estado lhe confiou para beneficiar a mesma. Isto é corrupção. Aliás, a história do escândalo sexual era conhecida há muito tempo e não foi por isso. A entrevista de há 7 anos é sobre o escândalo sexual. A imprensa britânica ontem focava-se muito, era no escândalo mais do tráfico de informação. Porque este é o que pode ser, atenção, este é o que pode levá-lo a tribunal. O outro também podia, não fosse a rainha, sua mãe, e mais fundos que vinham do pai que tinha morrido há pouco tempo, ele pagou milhões de libras num acordo extrajudicial para não ir a tribunal com a rapariga que o acusava, e infelizmente, tragicamente, suicidou-se o ano passado, Virginia Giuffre, que o acusava de ter sido forçada a sexo com ele 3 vezes quando tinha 17 anos. Sr. Embaixador, como é que a imagem de uma monarquia pode resistir a uma coisa destas? Saber que foi pago a uma vítima para que se calasse, para limpar a imagem do filho da rainha? Como é que a monarquia resiste a isto? Hoje fala-se muito de resiliência, deve ser um exemplo máximo da resiliência. Olha,
O primeiro comentário que comecei, esperemos que o Príncipe André não estrague o negócio da família. Imaginem que alguém lhe que lhe propõe um acordo de um livro de um Tell It All. Sim. Pois. É o pesadelo para o rei, que tem sido implacável com o irmão. Vai ser muito difícil. Tinha toda a razão quando disse o mais preocupado é o William. Porque, coitado, ele já sabe que o pai até tem condições de saúde difíceis e não vai reinar tanto tempo como a avó do príncipe William. Mas eu não sei. Eu penso que a monarquia inglesa, que resiste há centenas de anos, vai ultrapassar esta fase, porventura com custos. Sobretudo, provavelmente, mas é pura especulação, com custos financeiros. Porque, embora não haja republicanos em Inglaterra, o número é mínimo, há muita gente na opinião pública inglesa, talvez não tanto da Escócia e do país de Gales, mas da própria Inglaterra, que põe problemas quanto à isenção do pagamento de impostos pelas receitas da Casa Real. E aí, penso eu que a Casa Real, mas é uma pura especulação, pode ter que fazer algumas concessões para melhorar a sua imagem na opinião pública depois disto. Agora, a monarquia em Inglaterra é uma instituição sólida, com centenas de anos, e vai com certeza continuar. Deixe-me perguntar-lhe uma coisa, Sr. Embaixador, até na sua qualidade de ex-embaixador, o Nuno há pouco falava na questão de tudo isto poder gerar várias teorias da conspiração. O que lhe pergunto é se, na base deste caso, pode também estar, porque há histórias que envolvem também diplomatas, uma rede menos confiável na diplomacia, com tráfico de influências, etc., que passava entre Inglaterra, Estados Unidos e muitas outras embaixadas. Repare, até agora, segundo nós vimos na imprensa, só há diplomatas de 3 países que vieram referenciados. Um não é um diplomata de carreira, é um antigo ministro, o embaixador inglês em Washington, DC, que foi ministro de um governo trabalhista anterior, do Tony Blair. Bom, depois, diplomatas profissionais, são citados 2 franceses, um que foi assessor no Eliseu e outro que estava em posto em Nova Iorque. E depois 3 diplomatas noruegueses, dos quais 2 estiveram envolvidos na negociação dos acordos de Oslo. Eu não penso que haja aí nenhuma coligação ou teoria de conspiração da diplomacia. É evidente, vamos lá ver, é evidente que haveria certamente muitos diplomatas que estavam nos Estados Unidos, quer em Washington, quer em Nova Iorque, que contactaram o Sr. Epstein. Como eu disse há bocado, faz parte da nossa profissão contactar pessoas, conhecer pessoas, e sendo o Sr. Epstein tendo uma empresa na Wall Street com investimentos financeiros, mais uma razão. Mas não creio que haja, a nível da diplomacia, uma conspiração. Agora, isto vai ter efeitos, isto pode ter efeitos a nível de políticas externas. Porque, por exemplo, neste momento nós estamos a assistir a uma grande aproximação do Reino Unido da União Europeia. Não só em termos da defesa, ainda hoje houve a reunião do chamado E5, em que o Ministro da Defesa participa, mas está a haver uma tentativa pelo atual governo inglês de esbater o Brexit. Esperemos que isto não tenha efeitos, porque pode haver um sentimento de reação que leva a dizer, vamos pôr aqui um intervalozinho, os ingleses, vamos fazer aqui um tempo de espera para ver depois quais são as consequências disto. Porque nós não sabemos, honestamente, quais são as consequências políticas que isto pode ter na Europa. Nós até agora só temos consequências a nível de justiça e a nível de casas reais, a nível da opinião pública. Ainda não tivemos consequências políticas. O primeiro-ministro inglês veio às televisões, vimos-lo hoje... Tremeu com a história de Michelson, ser apertado com o Michelson. Fez aquilo que tinha que fazer, obviamente. Fez aquilo que tinha que fazer. Ele tem que defender o seu lugar, tanto mais que o próprio partido dele está dividido por outras razões, que nós sabemos. Tem que defender. Mas
podemos esperar consequências políticas. Então deixa-me perguntar ao Pedro. Pedro, o Expresso tem estado a publicar notícias, uma delas dava conta de que um dos recrutadores de modelos para a rede do Sr. Epstein passou por Lisboa várias vezes, os e-mails referem isso, e que havia modelos russas que estavam em Lisboa e que faziam parte dessa rede. Isto pode passar por a abertura de alguma investigação também em Portugal? Pode, no limite pode. Nós sabemos que as coisas que se sabe e que parte da rede passou por cá, e se a rede é uma rede de exploração que incluía, e sabemos que incluía menores, mas de idades, quer dizer, escabrosamente, não estamos a falar de raparigas no limiar da maioridade, nem nada disso. Há crianças nisto. Isso é sabido. Havia miúdas a ser recrutadas com 13 anos pela Ghislaine Maxwell, já agora. Há outra pessoa que é uma figura que também não devemos esquecer e que está a cumprir uma pena nos Estados Unidos, condenada nos Estados Unidos a uma pena de 20 anos de cadeia. Ela está ansiosa por um perdão presidencial em troca de ilibar o Trump e outros, mas não sei se isso vai acontecer. E recrutava, e obviamente que passou... que coisas que passam por cá, eu acho que há toda a pertinência em que sejam investigadas. O que não apareceu até agora no que se sabe dos ficheiros e do que se tem explorado e das menções que há a Portugal é nada que envolva ao nível do que temos estado a falar, da Noruega, do Reino Unido, nem figuras portuguesas envolvidas nessa rede e nesse caso. Isso até agora ainda não houve. Agora, que pode ter, que tendo passado por cá, tendo sido um ponto de plataforma giratória, aí nesse caso ter sido investigado. Nós da investigação que temos feito também às referências a Portugal surge mais como um destino de férias dos clientes do Epstein, porque o Epstein também arranjava muitas férias. E às tantas chegou a pensar instalar-se cá e há alguém que lhe sugere, porque como ele descende de judeus, que poderia aproveitar aquela abertura da lei dos sefarditas. Mas há muita passagem de clientes dele que dizem que querem vir a Portugal, querem ir aos Açores, portanto, depois há muita ligação aos Açores, bilhetes de avião, portanto, quando se procura Portugal, até o resultado mais comum são bilhetes TAP Air Portugal, portanto, não são figuras nacionais e mesmo estas modelos vinham de férias. E há modelos que indiciam, aliás, há uma modelo holandesa, por exemplo, que vinha várias vezes de férias a Portugal e que seria uma recrutadora de Epstein dentro da sua própria agência de modelos. Marta, deixa-me só perguntar-te, há pouco falavas da administração democrata. Nos vários registros que temos, há fotografias, por exemplo, de Bill Clinton. Que impacto é que isto está a ter junto dos democratas? Também há registros de republicanos, mas junto dos democratas, sobretudo. Eu acho que os democratas estão a tentar apostar todas as suas fichas na redação da lei que fizeram conjuntamente com os republicanos, portanto, o senador da Califórnia, com o senador do Kentucky, que redigiram a lei que tornou possível a divulgação destes fecheiros, mas isto trará, obviamente, embaraços para o Partido Democrata, também dependendo de como corre a audição de Bill e Hillary Clinton na próxima semana no Congresso. Que eles insistiram que fosse aberta. As fotografias de Bill Clinton tocaram forte. Bill Clinton surge, parece que num jacuzzi, numa das propriedades de Jeffrey Epstein, surge também noutras fotografias em que aparece quase mascarado. E há currículo anterior. E há currículo anterior, portanto, exatamente. Mas eu acho que aqui o Partido Democrata foi cauteloso em querer a audição aberta para não ser manipulada pelos republicanos e depois não sair só as partes que possam ser mais danosas, claro. Mas terá que se esperar pela audiência, que também será uma coisa não inédita, mas muito pouco habitual. Nuno, o facto de haver este envolvimento de democratas, de republicanos, isto tenderá exatamente a conduzir que este processo se dilua e que não se chega a lado nenhum? Ou acha que aquilo que o Pedro estava a referir, que é a hipótese da companheira do Sr. Epstein que está presa, poder ainda confiar num perdão caso consiga proteger algumas das eventuais figuras que estejam mais incomodadas com tudo isto, do que conhece dos Estados Unidos, acha que é possível admitir que pudesse haver um encobrimento de um caso destes? Não, francamente acho que não. Acho que não é possível. Deixa-me dar só uma nota pelo que aqui foi dito relativamente outra vez e ainda à Inglaterra. Esta situação é tão excepcional quanto, enfim, aquela nota que todos já ouvimos, de que o último membro da Casa Real Britânica preso foi em 1649. Rei Carlos I. Quer dizer, e portanto dizer que isto não é uma coisa excepcional, que não tem efeito, que está tudo bem, que a monarquia, tudo como antes, o quartel-general em Abrantes, não é assim. Isto tem uma natureza absolutamente excepcional. Mais, eu acho que são os próprios defensores, o que é saudável,
É a própria massa de todo, que é o país inteiro, que é de facto defensor da monarquia, que vai reagir pior do que se não fosse a esta situação. E as pessoas não estão a perceber isso. Precisamente porque acredita na monarquia, defende a monarquia. Olha, basta ler o Telegraph, que é o jornal mais monárquico que há e que tem sido uma dureza. E, portanto, a reação vem daí. É preciso nota. Também, sem dúvida. É sobretudo ao escândalo do tráfico de informação confidencial e... Não. A parte sexual, a parte sexual é quase mais forte. A parte sexual é conhecida há anos. Não é conhecida há anos. As fotos não é de gatas conhecida, e é referida há anos. Agora há fotos agora de vieram uma as cartas para cima da mesa. E de facto, Carlos e Camila, devo dizer que era difícil encontrar para esta situação, apesar de tudo, e uma vez que a rainha já cá não está, alguém melhor do que Carlos. Eu acho no meu que ele vai viver muito mais do que as pessoas pensam, porque aquela família não morre rápido. E portanto vamos ter rei para muitos anos. Mas, e ainda bem, pode respirar fundo durante uns tempos. Sim, mas ele, enfim, que parecia um bocadinho entre o pãozinho sem sal e o vinagre, daqui a umas décadas atrás, quando ele defendia o ambiente, quando ele defendia a natureza, quando ele defendia os animais, quando ele, enfim, chamava a atenção para uma série de temas que não eram sequer considerados no nosso raciocínio habitual. Eu acho que Carlos eu acho que o Reino Unido reconhece-lhe hoje o que não lhe reconheceu durante muito tempo. É verdade. Portanto, tem hoje dele uma leitura que é importante E perceber. quer ele, quer o William perceberam uma coisa que é o velho mantra que serviu a Isabel II durante 70 anos, que era o never complain, never explain, já não é possível nos nossos tempos. Claro. E eles, com parcimónia, o comunicado que o Carlos faz ontem, quando o irmão é preso, é perfeito, porque é lacónico, mas está lá tudo. Está lá tudo. Duríssimo, está lá tudo. E há 15 dias ele deu quase um empurrão a isto da polícia, quando disse nós estaremos com a polícia, faça ela o que fizer. E há outra coisa, o timing, não é? O timing, 2 horas depois de André ser detido, sai o comunicado. No dia Isto seria impensável no tempo da rainha. Estava preparado. Ou num país como o nosso, fôssemos nós uma monarquia, não é? Porque enquanto república não temos essa velocidade. Mas, só para dizer, o Carlos, eu acho que o rei Carlos, também por nós todos, eu penso, foi durante muito tempo desconsiderado. Eu desconsiderei-o até que numa visita a Montatos, num dos mosteiros de Montatos, o abade me dizia, olha, é uma exceção aqui, mas está a ver aquela pequena casa fora do mosteiro. Então, eu do Príncipe Carlos, ele vem todos os anos para aqui, 3 semanas, fazer meditação, estar e fazer e acontecer. É uma pessoa que tem um conjunto de dimensões, além de conhecimento, que eu penso hoje em dia são a razão dele ter uma ligação muito forte, e eu penso que do Reino Unido lhe ter uma ligação muito forte. Os democratas, nos Estados Unidos. Quanto aos Estados Unidos, apesar de tudo, as provas e o polvo estão nos Estados Unidos. Não, com certeza. Mas os Estados Unidos não estão, em primeiro lugar, como já foi dito, não estão particularmente, até aqui, interessados neste tema. E nos Estados Unidos, de facto, o que é interessante ver é o funcionamento dos pesos e contrapesos, do sistema de pesos e contrapesos que nos Estados Unidos existe e que não existe na Europa. Nós não funcionamos com o sistema de pesos e contrapesos como o deles, sendo que o deles, no fundo, é uma herança direta dos puritanos, porque no momento em que fazem a declaração, os documentos constitutivos, os puritanos, que partem do princípio de que o ser humano é corrupto, de que as instituições, por serem humanas, são também de desconfiar, esta é a postura dos puritanos, são eles que influenciam nos textos básicos dos Estados Unidos esta medida de peso e contrapeso. Nós cá não tínhamos puritanos, a nossa paróquia... Mas, portanto, o Nuno acredita que os contrapesos funcionarão nos Estados Unidos, ou seja, a Procuradora
deveria pôr cá fora toda a informação. Sim, mas eu acho que funcionam. Começámos a ver o Supremo Tribunal, já que foi dito hoje com as o tarifas, que tinha que ser dito. Vamos ver nas eleições. E depois, há de facto coisas extraordinárias, como aquela senhora Procuradora. Mas, quer dizer, a coisa mais extraordinária é o Presidente daquela senhora Procuradora. E, portanto, não é... Mas, o francamente, Presidente, aliás, diz que foi ilibado do caso Epstein. O que é que se quer dizer? Foi ilibado em quê? Ele não houve nenhum processo que o envolvesse. O que é ser ilibado? Pois, eu acho que ele ilibou-se a si próprio. Ele está a correr, a tentar apagar um fogo que ainda não começou. Enfim, queria evitar que eu comece com uma nota, quer dizer, todas as... E entende, já que foi dito, que haja, enfim, que haja a iniciativa política de chamar a atenção para outros temas. Isso é uma coisa. Outra coisa é entrar em guerra com o Irão, quer dizer, e desequilibrar o mundo inteiro. Sim. São duas coisas muito diferentes. Podemos estar horas. E estamos a 5 minutos do fim. Gostava só de ouvir a sua opinião sobre esta posição do Supremo sobre a questão das tarifas. Isto o que é que representa para os Estados Unidos? Um problema grave? Ou pode não ser assim tão... Não, acho que o problema não é grave, não é, como o embaixador Martins explicou, o Presidente tem maneiras de, até às eleições, na prática é esse o efeito que aqui está em causa, tornear isso. Agora, é um sinal que eu acho que o Tribunal está a dizer, atenção, permitimos muito, mas não lhe permitimos tudo. É isso, quer dizer, claro. Isto tem um limite e cá estão os pesos e é um sinal que para Donald Trump não é um sinal qualquer, não é? E principalmente esta distância das eleições, com as consequências. E dois dos 3 juízes que ele nomeou não votaram contra. Sobre esta questão das tarifas, há uma questão que se coloca que é como é que se faz as contas com os países que já foram taxados fortemente. Aqui eu diria que é good luck Jim, porque agora teremos que ver como é que isso, como é que isso se vai fazer, se vão ser ressarcidos. Pois, não, desculpa, os países não pagaram nada, quem pagou foram as empresas. Sim, claro, também compraram. Sim, e no limite até os consumidores é que levaram com as taxas já. Sim, mas é o importador que vai ao tribunal pedir a devolução. Pronto, mas a questão é essa, se haverá ressarcimento ou não, não é? Isso é outra coisa. Deixa-me voltar só à Grã-Bretanha para te perguntar uma coisa. Por muito que a família real consiga, tenha gerido bem este momento crítico e por muito que não se saiba como é que isto vai acabar, que impacto é que tu achas que isto tem junto da Commonwealth? É porque aí sim nós vemos países, por exemplo a Austrália, quer dizer, em que o combate à monarquia tem vindo a crescer. Eu acho que esse ângulo tem sido pouco abordado e eu acho que em termos de Reino Unido ele é fundamental, porque no pós-Brexit a Commonwealth tem ainda mais importância para o Reino Unido. A Commonwealth pode ser chamada a isto muito em breve porque está em curso, há grandes pressões para que o André seja tirado, que ainda está na linha de sucessor, é o 8º. O Governo vai tentar, e o Governo vai tentar tirá-lo e isso, por exemplo, requer a consulta a todos os membros da Commonwealth que têm, os 14 que ainda têm o Carlos como rei. E, portanto, isso vai, de certa forma, acordar muito o tema e alimentar muito o tema junto a esse gera pode desconfiança, apressar alguns que estão a ponderar tornar-se repúblicas. Houve recentemente Barbados, Jamaica está a ponderar também. Pode acelerar que algumas destas nações escolham manter-se na Commonwealth, mas escolhendo o seu próprio chefe de Estado. E se a rainha fosse viva, o que é que seria diferente? Eu não sei se havia tanta clareza e se havia tanta dureza, porque a rainha durante muito tempo, eu tenho a maior admiração pela Isabel II, mas em relação a este filho, que era um bocadinho o ponto fraco dela, acho que ela falhou porque lhe aparou os golpes. Era o filho adorado. Era o filho adorado este, sim. Provavelmente era a percepção de que era o ele mais fraco. Não, o L mais fraco é o outro que nunca vemos, é o terceiro, mais novo. O Eduardo. O Eduardo. Que também foi muito positivo. Mas o Eduardo agora está a fazer um ótimo papel como Duque de Edimburgo. Tem-se transformado. É um grande apoio. A princesa Ana, que se fala pouco, mas que é ali uma line of duty. Mas na rainha teríamos certamente menos transparência e uma resposta nada célere como aconteceu aqui, e depois acho que houve uma atitude muito positiva da parte da família real, que foi não se esconderem logo no primeiro dia. Toda a agenda foi mantida, ninguém se escondeu, ninguém enfiou a cabeça na areia. A princesa Ana até foi visitar uma prisão, que era o que estava na agenda. É uma prisão. A rainha era um concerto, voou ao concerto. O Carlos era a Semana da Moda, foi a Semana da Moda. Pessoas de rico a Stella McCartney. Que é onde reage também. Fala também. É onde ele fala. Antes de terminarmos, acredita que chega a haver um ataque ao Irão, da parte dos Estados Unidos? Nunca se sabe. Não sabemos neste momento. O presidente Trump, nas declarações que ele é useiro e vezeiro em fazer a bordo do Air France One, declarava hoje que dava 10 ou 15 dias. Vamos lá ver.
Mas o que está em causa No é o Irão, programa nuclear? As tem informações que havia mais recentes é que essa questão estava mais ou menos resolvida. Não, aparentemente não está. Nós temos ali duas posições contraditórias. Temos de um lado Israel a fazer pressão sobre os Estados Unidos para liquidar o programa nuclear e, se possível, liquidar o atual regime no Irão. Porque é óbvio que Israel seria o primeiro a ser atacado se um dia o Irão dispuser de arma nuclear. Por outro lado, temos os países do Golfo, sobretudo a Arábia Saudita, mas também os Emirados e talvez o Bahrein, de certa modo, e o Qatar também, menos o Qatar, mas os outros, mas têm ali uma contradição que é a seguinte. Não gostam do Irão em termos religiosos, porque são sunitas e o Irão é xiita, mas, por outro lado, se houver um ataque e isso prejudicar a saída do Estreito de Hormuz, eles perdem a exportação de petróleo, que são 20% do petróleo mundial. Por outro lado, um país que está certamente muito preocupado é a China. Claro. Porque a China importa do Irão e daquela região, mas sobretudo do Irão, cerca de 70% do petróleo que importa. Temos um minuto. Nuno, 30 segundos sobre essa questão do Irão, se quiser dizer alguma coisa. Não, apenas para dizer que a consequência é esta mesmo, quer dizer, é não olhar para a questão, olhar para o fundo da imagem e ver a China. E a China não pode, a China, achar como absolutamente normal que a fonte de 70% do petróleo que utiliza desapareça de um dia para o outro. Portanto, quer dizer, a questão vai ter estes ecos, não é? Mas Donald Trump também vê a China cada vez maior no seu retrovisor, não é? E, portanto, estes ataques também não são... Também não são inocentes. Não. A China já encontrou maneira, tem uma das melhores diplomacias do mundo, já passou a mensagem, seguramente. E como o presidente Trump, em abril, quer ir à China, seguramente que... A questão tem que estar resolvida até lá. Exatamente. Muito bem, Exatamente. E nós temos mesmo que fechar, porque o nosso tempo voou. Vamos à primeira página do Expresso. Ângela. A capa do Expresso tem uma grande foto da base das Lajes. Os Estados Unidos falam em diplomacia, mas preparam um novo ataque ao Irão. Desde a invasão do Iraque em 2003, que não havia tanto aparato militar no Golfo Pérsico por parte de Washington. O Expresso ainda dizia aqui que o governo estava em silêncio sobre o uso da base das Lajes, mas, entretanto, o Ministro dos Negócios Estrangeiros veio explicar que não há novidade, faz parte do acordo. A manchete do Expresso diz-nos que há entre 5 a 8 milhões de árvores derrubadas só em Leiria. Isto ainda são as consequências das semanas trágicas. Os peritos alertam agora para o risco extremo que isto vai significar para os incêndios. O Expresso tem uma entrevista com o presidente da CIP sobre o pacote laboral e diz Armindo Monteiro: já tivemos uma UGT responsável, portanto a CIP está frustrada com o UGT neste processo, e os regionalistas estão a voltar ao de cima, sem fé, apesar da eleição de seguro. O líder do PS prepara-se para relançar o referendo à regionalização, mas os regionalistas do partido e do PSD permanecem absolutamente descrentes. E Luís Montenegro já deu a entender que não quer, não há nada para ninguém. Não quer esse processo de regionalização. Bem, o Expresso Meia-Noite fica por aqui. Já está vista a primeira página do Expresso. Nós voltamos na próxima semana. Tenham um bom fim de semana. Muito boa noite e obrigado. E bom fim de semana. É isso. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais.